Bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litti. Duas psicólogas, mas às quartas nos encontramos aqui como amigas para bater um papo para além da teoria. E dando continuidade ao tema desse mês sobre compulsão, hoje a gente vai bater um papo mais especificamente sobre compulsão alimentar e o comer ansioso, a diferença entre eles, e falar mais sobre esse tema. Para bater esse papo com a gente, convidamos a Andresa Mello, psicóloga clínica, formada pela PUC Rio desde 2019, aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim, gestalt terapeuta pelo CGT, terapeuta sexual pelo Grupo Terapia Cognitivo Sexual e uma terapeuta incrível, tenho certeza, sistêmica em formação pelo Entre Nós. E dando continuidade também para essa mesa completa, temos a Thaís Conde, nutricionista, mestre e doutora em alimentação e cultura pela UERJ, coordenadora de nutrição e cofundadora do Espaço de Saúde Nata, Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares e Obesidade, aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim e nutri-chefe especializada em culinária saudável pela Nutrinil. Bem-vinda! Bem-vinda novamente! Obrigada! Aproveita e segue a gente no Spotify e no YouTube, vem bater esse papo com a gente. Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Como é que vocês estão chegando hoje aqui? Animadas. Tô feliz. Animadas. Andresa já de Andresa casa. retornando. Andresa já de Vira casa. uma vez é massa, vai vir assim. Terceira você pede música. Boa. E vir com Boa. a minha amiga, minha parceira de vida. Sim, com É muito certeza. legal. E é um tema massa, né? Sim, É complexo, mas assim, é um tema que nos atravessa todos os dias. Porque pra gente sobreviver, a gente passa pela alimentação, pela construção disso. Então, acho que a gente começar a desmistificar algumas coisas que o tema de hoje vai trazer, vai ser uma coisa muito importante. Então, obrigada por abrir esse espaço. Cara, a gente decidiu falar sobre compulsão esse mês, né? E queria fazer um episódio só da compulsão alimentar, o comer ansioso. E a gente decidiu isso na mesma semana, a gente se encontrou lá no Espaço Quórum. E eu falei assim, gente, e elas vão fazer dia 18, né? Fizeram, na verdade. Fizeram dia 18. Uma palestra lá no Espaço Quórum, né? Sobre transtorno alimentar, né? Sim. E aí eu falei, nossa, Um sinal, né? um sinal, vamos embora, galera. Então, eu queria começar até perguntando para vocês, se vocês se sentem confortáveis a gente começar com essa pergunta, de fazer essa diferença do que é o transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar enquanto transtorno e a diferença desse comer ansioso, quando a gente desconta, trazendo essa compulsão alimentar nesse sentido de quando a gente desconta na comida, sabe? Quando a gente não tá fazendo contato com alguma coisa e recorre a ela. Então, o que vocês entendem disso? O que vocês querem trazer em relação a isso? Cara, eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem muito. Pelo menos na Sim. clínica, eu vejo que as pessoas confundem muito. Que é uma alimentação um pouco mais conturbada ou algumas questões, tipo de descontar algum estresse na comida, com uma compulsão, com um transtorno. E eu acho que vai ser importante a gente diferenciar, até em termos de critérios, né? Essa diferença, às vezes, minuciosa, mas que faz muita diferença. Porque a forma da gente trabalhar um exagero alimentar, uma alimentação um pouco mais conturbada com um transtorno, é completamente diferente. Então, acho que é difícil que a gente não tenha questões com a alimentação, porque em algum momento isso pode nos atravessar mesmo. E a gente para sobreviver, a gente precisa se alimentar. Então, assim, quanto mais consciente a gente tiver de como é essa relação com a alimentação, se houver alguma coisa um pouco mais delicada, e eu acho que esse espaço também é uma forma de alertar as pessoas de algumas coisas que podem estar um pouco mais perigosas, eu acho que a gente consegue até uma relação um pouco mais saudável e até, se não tiver saudável, buscar ajuda. Então, acho que vai ser importante. Acho que Thaís consegue falar um pouco dessa diferença, né, de um exagero, de uma alimentação mais conturbada para um transtorno. Porque tem critérios. Não é porque eu exagerei num rodízio no final de semana que eu tive um episódio de compulsão alimentar. Não. Exato. Vamos com calma. E tem situações, né? Como, por exemplo, você trouxe o rodízio, a gente tem uma situação que já é direcionada para ter um volume de comida muito grande, né? Então, a gente entende que tem um exagero
mas de repente não é um exagero que está sendo proporcionado pelo que está sendo disposto ali, mas não necessariamente é um transtorno alimentar. Né? O transtorno da compulsão alimentar, ele precisa de alguns critérios, né? Algumas coisas que a gente pode observar na prática clínica quando alguém relata, né, sobre sua alimentação para a gente prestar atenção. Os episódios de compulsão alimentar, eles têm que acontecer de 1 a 2 vezes por semana ao longo de 3 meses. Né? Isso já dá um norte para a gente entender há quanto tempo isso está acontecendo. E uma coisa que a gente precisa prestar atenção é como que essa pessoa ela fica após ao episódio, né? Se tem um sentimento negativo associado àquilo, se a gente também consegue dividir um pouco o episódio, né? Se foi uma coisa mais subjetiva ou objetiva, né? Se foi subjetiva num sentido que é muito comum da gente ouvir no relato, né? A pessoa come um volume de um determinado volume de comida em pouco espaço de tempo, né? E naquele momento que ela termina, ela não entende exatamente muito bem o que aconteceu, né? Foi uma coisa que foi sendo construída ali na hora e depois, quando termina, vem uma sensação de culpa, um sentimento negativo, né? E quando acontece de uma forma objetiva, talvez esse paciente ele já esteja mais direcionado, né, a regular as suas emoções diretamente, né, com o objetivo de ter a alimentação como uma forma de refúgio. Né? Então, são pontos importantes da gente observar. E tem mais um que eu esqueci. A falta de controle, né? Acho que a falta de controle é muito marcante. Isso. Você quer falar? Um episódio de compulsão, ele é marcado por essa falta de controle. Thaís estava falando que é um momento em que a pessoa entra quase que num transe, assim. Ela não tem noção, ela perde completamente o controle daquilo, diferente de, a comida tá gostosa, tô no rodízio, tem espaço para mais um docinho. Isso é uma coisa intencional. Agora, tem pessoas que nesse episódio de compulsão comem muitas quantidades num curto intervalo que elas sequer lembram, às vezes, que elas passaram por isso. O mal-estar vem depois. A culpa, a vergonha. Até o mal-estar físico, né? Sim, De passar mal. Exato. Então, assim, essa falta de controle é uma coisa muito importante, assim, que é diferente, né, da gente estar exagerando e estar gostando da comida, enfim. Mas a falta de controle é uma coisa muito comum. Sim. É um dos primeiros critérios, assim, da gente observar como algo perigoso. E percebo que tem uma terceira via, assim, por exemplo, aí agora trazendo até pro meu caso, porque pra minha vida pessoal, não é que eu tô num rodízio e aí eu tô comendo. Claro, foi que você. Cara, acho que brilhante. A gente tá ali, isso faz parte. A gente não vai no rodízio e come 3 pecinhas. Exato. A gente pede um à la carte. Mas a gente já sabe que ali vai sair um estrago. Mas quando algo acontece, né? É porque hoje eu consigo identificar que algo tá acontecendo e eu não tô entrando em contato, mas é quando desconta realmente, assim, a sensação é que eu quero comer, eu preciso comer, e não, hoje eu já tô bem melhor em relação a isso, eu não como até passar mal, mas antes era assim, até abrir a calça e passar mal ali na mesa com a família, e tá gostoso, então a gente entra, né, eu entrava, vou generalizar, eu entrava nisso, né, de que tá gostoso, mas não, eu tava engolindo ali na mesa com a minha família, engolindo alguma coisa muito maior, sabe, tentando suprir alguma coisa muito maior. Então, eu acho que tem essa questão de tá gostoso e tal, quando a gente exagera, mas tem esse outro lado também que a gente usa o gostoso até pra disfarçar, assim, pra não fazer contato com algo que tá acontecendo. Então, naquela época, eu tava ali, comia, passava mal, e ainda metia o pau na sobremesa, e assim, me arrependia, ficava... Eu não me lembro de ficar com vergonha, mas eu lembro de ficar, assim... irritada comigo por ter me permitido de novo ficar com aquela sensação assim horrorosa que fica o pós, sabe, de físico mesmo, como você trouxe. E então eu acho que passa por esse lugar também. Aí não é uma compulsão alimentar, né? Porque não entra nos critérios, como você trouxe. Mas pode ser o quê? É um comer ansioso? Abre quadro de compulsão? É o quê? É o que a gente pode chamar de um exagero alimentar, né? São situações em que tem um exagero e que causa esse desconforto físico, uma sensação de, nossa, eu comi demais, passa mal, mas não chega a ser uma coisa que você tem um descontrole desenfreado, né? Que eu acho que é o que a Andresa estava falando. A sensação do descontrole
ela perpassa pela sensação do mal-estar físico, mas ela também, no pós, eu acho que é o que mais dá esse contorno do diagnóstico, né? Da sensação de vergonha, a sensação... Você compartilhou uma sensação esquisita, uma sensação ruim com você mesma, né? Mas eu acho que é entender o quanto que essa sensação, ela tá indo para um lado negativo. E mesmo de uma forma que você consiga observar aquilo que está acontecendo, mas você não consegue parar, né? Isso é uma resposta do comportamento neurobiológico que está por trás da compulsão alimentar, né? Que eu acho que é esse um dos panos de fundo que que diferencia isso, né? Do que é o transtorno da compulsão alimentar, o que é esse comer mais transtornado. O comer transtornado, ele passa muito mais por situações que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? A gente tem hábitos alimentares que são hábitos que a gente vai aprendendo desde a primeira infância, segunda infância, né? E a gente vê muito isso na nossa vida adulta, como, por exemplo, eu tenho o hábito sempre de tomar café, almoçar, jantar, porque minha mãe fazia isso na minha casa. Ou não, ou na minha casa ninguém jantava, cada um jantava num cômodo diferente. Isso são hábitos alimentares que a gente vai construindo ao longo da vida. E algumas coisas vão ficando, outras não. As atitudes alimentares são atitudes que a gente tem, são práticas alimentares que a gente faz, pensando um pouco no que é o alimento e no que aquele alimento representa. Se é um alimento, e aí entra um pouco nas dicotomias alimentares, se é um alimento que me provoca uma sensação de bem-estar, né, e aí eu tenho uma recompensa dopaminérgica por conta dessa sensação de bem-estar, né, desse acalento por esse alimento, ou se de repente eu estou escolhendo um alimento muito por causa das calorias, do meu objetivo, né, são atitudes que estão relacionadas à minha, quase como se fosse a minha performance corporal, né? A forma como esse alimento vai me causar depois. E não é necessariamente, ele é um hábito alimentar, mas ele pode estar sendo colocado nisso desde quando você é criança, né? Como, por exemplo, coisas que eu ouço no consultório. Minha mãe me dava Coca-Cola desde que eu era bebezinho na mamadeira. Então, isso é um hábito alimentar, mas que também está por ali entre as atitudes alimentares. Então, acho que isso são coisas assim, atitudes alimentares, hábitos alimentares, um exagero alimentar e uma compulsão alimentar. Eu acho que são, assim, pontos chaves para a gente conseguir destrinchar. O comer transtornado, ele pode se desenvolver de um jeito que pode sim virar um transtorno de compulsão alimentar, né? E também é muito desencadeado pela forma como a gente vai construindo a relação com o alimento. Então, se eu sou uma pessoa que faço muitas dietas ao longo da vida, né, eu faço essas atitudes alimentares modularem a minha forma de me relacionar com a comida, é uma grande chance que tem de desencadear isso para um transtorno de compulsão alimentar, mas associada à desregulação emocional, né, que faz com que a gente leve essas escolhas, né, para esse campo do que eu quero comer relacionado à forma como eu estou me sentindo. Né? Eu acho que a regulação emocional é uma coisa que vocês acabam trabalhando bastante na terapia, né? Bastante no trabalho de vocês, que ajuda muito o nutricionista a poder fazer uma orientação que caiba mais na vida do paciente, né? Do que somente pela teoria, né? Isso você estava falando, eu fiquei pensando do quão central para essa pessoa é a questão da alimentação. Tipo, qual é o lugar que a comida ocupa para essa pessoa? Porque uma das coisas assim que a gente sente um cheirinho de que pode ter algum problema ali é o quão central, acho que a palavra é essa, assim, a comida tá na forma dessa pessoa se relacionar com a vida. Porque se ela tudo pensa em comida, tudo pensa em caloria, tudo é muito regrado, o controle é muito, né? Porque como a gente está falando da compulsão, se é a falta de controle, tem algumas pessoas que podem acabar mascarando isso com um controle muito grande, e aí a gente entra no jejum. Restrição, né? Exato. Que é o maior cheirinho, assim, que eu já fico preocupada. Quando a pessoa faz longos tempos de jejum e ela tenta controlar, e aí depois ela vai e compensa. É o controle que leva ao descontrole, né? Exato. Com a mesma força. Exato. Que eu falei aqui, né? A mesma força que você está fazendo para controlar vai ser a mesma força que o descontrole vai vir. Porque é tão central a comida que essa pessoa ela vive em torno dessa questão. Então, você estava falando, inclusive, da sua experiência do rodízio, você se sentiu mal. Uma das coisas que eu vejo muito com quem tem compulsão é uma coisa do isolamento. As pessoas começam a se isolar. Elas ficam tão envergonhadas que elas perdem o controle na hora de comer, que muita gente come escondido. Você percebe isso? Super. No relato, né? É bem característico, assim, né? Pelo sentimento que vem depois, que é a vergonha, a culpa, a tristeza, né? Então, vamos pensar num exemplo, eu acho que de um volume de comida, né? Se a gente pensa, por exemplo, 2 barras de chocolate,
um pacote de pipoca, né, assim, desses de micro-ondas de cinema, um sanduíche, vai me ajudando. Tô pensando assim, Salgadinho. salgadinhos. Refrigerante, né? 2 litros de refrigerante por saco dia. de pão de queijo. Um saco de pão de queijo. Se a gente pega esse volume... Se a gente pega esse volume e come em 2, 3 horas, é um volume de comida muito intenso, né? Muito grande e provavelmente vai causar algum tipo de desconforto. Se a gente pega esse mesmo volume e distribui ao longo do dia, a gente consegue entender que pode ser um dia que teve um pouco mais de comida, pode ter tido um exagero numa situação ou outra, mas beber 2 litros de Coca-Cola ao longo de um dia se torna mais compreensível do que você beber em 1 ou 2 horas, né? Então, eu acho que é trazer, assim, esse mapeamento do que acontece, né? Eu acho que trazer para uma forma mais, né, consciente da pessoa se observar para conseguir entender que tipo de volume é esse, quais são as escolhas alimentares que estão sendo levadas nesse volume. E a depender, né, como você estava falando, eu vejo muito as pessoas tendo um relato de uma vergonha, né? E isso acontece mesmo de uma forma até mais objetiva. Tipo, vou esperar todo mundo sair de casa, vou ficar sozinho, ou vou passar na loja tal, comprar tal coisa, para quando eu chegar em casa e, né, e me permitir ter esse refúgio da comida. Então, esse é um relato bem comum. E é uma coisa complexa, né? Porque a comida acaba sendo tanto o refúgio como a maldição da pessoa. Porque tudo é descontado na comida. Exato. Né? Então, se ela está se sentindo angustiada, se ela está muito ansiosa, que são algumas emoções que podem dar um gatilho, né, de uma compulsão, ela pode acabar compensando isso na comida para se refugiar, mas o quanto isso também é isso, assim, é luz e sombra, né? Porque salva, entre muitas aspas, daquela sensação, porque ela não alívio, entra em né? contato, então ela alivia, né, descarrega na comida, mas o quanto isso aprisiona essa pessoa depois. Porque isso, a comida tá tão central que ela não tem outras formas de lidar com essa angústia. Então ela desconta no que é rápido, é imediato. Que é o prazer imediato da comida. Fácil, né? É, Comida, como você falou, faz parte do nosso dia a dia. exato. Tá sempre ali. E quando você falou da forma como a pessoa se relaciona, né, com a comida, eu lembrei muito da minha experiência. Para mim, comida é afeto. É a minha demonstração de afeto. Eu adoro cozinhar. Eu adoro cozinhar para as pessoas Indico, que eu amo. Então, assim, é a minha forma de demonstrar afeto. Só que hoje ela tá num lugar super equilibrado e que eu consigo entender e compreender, mas já não esteve. Né? Eu já entrei muito nessas coisas de dieta, né? E da relação com o corpo, e eu entrei numa restrição, né, de que era isso, eu só pensava em comida, tipo, eu tô tomando café, mas eu já tô pensando no que eu vou almoçar, no que eu vou lanchar, no que eu vou jantar. E contando calorias e contando, assim, coisas só saudáveis. Eu entrei num só saudável, e aí, óbvio, que dava ruim uma hora. Com certeza. E aí era 2 barras de chocolate, era o saco de pão de queijo, em 2 horas. Isso. Né? Então, assim, eu tinha muito um controle pra ficar na rigidez e que depois vinha e era sempre no meu quarto. Né? É o Eu tava refúgio. sempre no meu quarto. Nunca fazia é coletivo, isso. né? Nunca Não, é e compartilhado. quando era coletivo, eu sentia vergonha. Sim. Porque as pessoas comentavam, né? Eu sentia raiva de mim por não ter conseguido controlar. Né? Era muito sofrimento. E foi, né, assim, trabalhando muito isso que hoje... E é isso, né? Eu como de tudo, né? Se eu quiser, sei lá, comer uma pizza, eu como ali 2 fatias de pizza. Eu não preciso comer uma pizza inteira, Sim. né? Então, mas foi um processo até chegar nessa relação equilibrada com a comida. Isso é uma prática muito comum das dietas restritivas. Né? Quanto mais novo a gente começa a se preocupar com a comida, né? Naquela fase da adolescência, da mudança de corpo, de comportamento, é onde a gente vê a maior prevalência de transtornos alimentares. É tão bom ouvir isso de uma nutricionista. Ai, que bom. E tão raro. Pois é. Então, todas essas dietas que elas vão te direcionar a pensar em comida, a você calcular, a você pensar qual é a quantidade, a pesar a comida, elas vão te gerar, de uma certa forma, um aprisionamento, né? E se direciona, se coloca naquele lugar, né, da dieta, do nutricionista, né, daquela forma, daquela prática de que você está adotando, ela está sendo colocada ali como a
a coisa que vai resolver. É isso aqui que eu vou colocar minhas fichas e eu vou resolver e vou abrir mão dos meus outros prazeres. E que muitas das vezes a gente vê as pessoas se isolando socialmente. Eu não vou ao aniversário porque vai ser numa churrascaria. Eu não quero mais passar o Natal na casa da minha avó, né? E que tem um pouco dessa questão do afeto pela comida, né? Quando a gente vai investigar a história do paciente, a gente vê como que a família lida com a comida. E muitas das vezes aquele comportamento, ele realmente veio de alguma influência muito mais externa e muito mais, né, ao longo de muita vida. Faz tradição também, né? Alguns hábitos são tradições, né? E a comida é social, né? Total. Toda festividade, toda celebração a gente Comemoração. tem. Comemoração, perfeito. Exato. Exatamente. Vem de comer. De comemoração. De Ficha comensalidade. caindo, você viu? Ai, super. Tem um conceito de comensalidade que no campo da alimentação e nutrição a gente fala bastante, que é o comer em coletividade, né? Desde isso é um hábito muito, muito, muito primário e primata também, né? Que era o único momento, depois da caça, era o único momento que as pessoas se reuniam para compartilhar a comida que estava sendo colocada ali. Então a gente tem isso muito instintivo na gente, né? Muito natural para a gente se reunir para comer. E falando sobre isso, eu lembro que no ano passado, no Natal, eu precisei fazer umas orientações alimentares para alguns pacientes com relação ao Natal, né? Porque era uma data um pouco preocupante para algumas pessoas, do tipo, nossa, eu vou chegar na casa da minha avó, eu vou chegar na casa da minha tia, vai ter aquele bando de comida. Será que a gente não consegue fazer uma conscientização na família? Será que a gente não pode... Cada um leva um pouquinho, leva um pouco menos, né? Então, porque algumas pessoas começam a entrar em conflitos familiares, né? Por conta das escolhas alimentares que estão sendo colocadas ali. Né? E muitas vezes já tem a ver com afeto. É a forma da gente demonstrar afeto. Que bom que sua relação hoje é com afeto. É muito mais gostoso, né? Muito mais gostoso. Com certeza. Mas tem um ponto interessante que eu tô ouvindo aqui. Eu falei, gente, eu vou falar porque, não sei, vai que alguém se identifica também. Porque eu não faço contato com isso com essa vergonha que me faz até me esconder, assim. Sabe? Isso e essa questão alimentar, pra mim, eu carrego ela desde de nova, assim. E eu faço contato, assim, por exemplo, eu acho que eu fui arrumando estratégias. Sim. Pra eu não precisar chegar nesse lugar, sabe? Eu acho que, assim, por exemplo, eu repito 3 vezes, sabe? Eu mostro, mas eu vou botando pouco, fazendo, assim. Eu não faço um prato, sabe? Então eu vou fazendo. Então eu vou dando mais pausas, assim, sabe? E aí eu acho que vai passando um pouco despercebido ali também, sabe? Então, eu acho que eu fui arrumando mecanismos para conseguir lidar com isso, para que eu não fizesse contato com essa vergonha, ou me escondesse. Então, assim, eu não me escondo para comer, embora eu sei que tenha o descontrole, mas eu fui... Como é que eu posso fazer isso daqui sem ninguém perceber, sem eu também não sofrer tanto, sabe? Então, não... Eu senti dizer porque eu acho que não vai só para esse lugar, embora a gente veja muito, né? Acho que de repente é o que mais aparece em clínica, né? Vocês podem dizer. Mas porque eu não atendo transtorno alimentar. Mas vou mais para esse lugar do comencioso, né? Até porque tá no meu próprio campo, então acaba atraindo. E a gente vai... E aí eu vou trabalhando as emoções que vem por trás disso, né? Qual é a falta que tem, se tem alguma coisa relacionada à escassez, né? Então, eu vou mais por esse caminho. Botar a comida pra dentro, né? O preenchimento. Por exemplo, eu não faço compras de mês no início do mês, porque se eu fizer, eu corro o risco de comer a compra inteira na primeira semana. Eu corro esse risco, assim. Eu compro uma barra de chocolate, eu acho incrível quem consegue. Eu vou guardar pra amanhã. Cara, eu super consigo hoje. Amiga, eu te amo, assim, eu te admiro muito. Eu penso no amanhã, eu falo, amanhã existe. Não, então, eu consigo, só que eu vou até o amanhã. Assim, uma barra de chocolate, você consegue comer 3, 4 dias aí. Tem gente que consegue comer uma semana, um quadradinho. Eu acho incrível. Não consigo. Então, eu vou arrumando mecanismos também de lidar com isso, para eu não ficar sempre submersa, né? Mas hoje eu consigo perceber muitas, né? Quando eu vou recorrer a isso. Às vezes eu não consigo parar. Eu sei que eu não tô com fome, mas eu vou comer. Porque não é sempre que a gente tá comendo porque tá com fome. Não é. Então, assim... Diferenciar, né? Como é que... assim, não sei... Uma dica, não sei o que seria, da gente poder falar sobre... Poder diferenciar
É isso, né? Essa sensação de realmente fome. Uhum. Eu não sei se a gente pode falar que é físico, que é o quê? Fisiológico? Fome emocional É, e a a gente física, pode né? dividir É. isso É. em uma coisa mais emocional e física. Uhum. É. Cara, antes da gente diferenciar, mas a sua fala é muito consciente das estratégias que você arrumou para lidar com isso. Essa é uma coisa muito importante, porque o que mais acontece, pelo menos na clínica, assim, com os adultos, é que eles não têm consciência e muito comportamento perigoso é normalizado. Então, não tem essa consciência de, eu faço desse jeito para evitar sentir tal... Não, isso não chega. Tem muitos relatos, assim, de coisas, de pessoas que comem uma vez ao dia. E aí camuflam com essa coisa do ser saudável. Sim. Então, conta muita caloria porque é saudável. Faz muito exercício porque é saudável. Qual é Só o que problema, nem tudo é tão saudável assim. Tudo depende da forma, né? Então, você trouxe de uma forma muito consciente, inclusive dessa vulnerabilidade. Se você não estiver muito atenta, você, né, exagera. Mas o que eu mais vejo na clínica são as pessoas normalizarem porque elas não têm consciência. Elas não foram educadas para isso. Até por essas questões alimentares virem de tradições familiares. Gente, as pessoas falam cada coisa, assim, que só quando tem um olhar espelhado de uma pessoa que compreende aquilo, é que a gente começa a questionar de... Pera, mas essa forma de se relacionar realmente é saudável? Uhum. Porque, assim, o rótulo mas vamos questionar se isso realmente está saudável? Então, essa coisa da fome, né? Agora a gente pode diferenciar. A fome emocional, aí você fala da física, eu falo da emocional. A fome emocional, ela tem muito uma coisa específica. Eu quero uma fome de docinho. Fome de docinho é um clássico, né? Tô com fome de pizza de portuguesa. Não é uma necessidade, né? Que a fome você se alimenta de alguma coisa que vai te nutrir. Mas a fome emocional, ela é muito específica. E ela é muito repentina. Então, às vezes a pessoa tá sentindo alguma coisa, alguma angústia, se estressou no trabalho e ela precisa comer um chocolate. É muito impulso. E aí a pessoa às vezes não se sacia quando ela se alimenta. Diferente da fome física, que, né, um dos sinais, assim, é o estômago roncando, sabe? O corpo, ele vai dando uns sinais de que ele tá precisando. A fome emocional é Tem isso, brusca. e tem também tá lá, você abre a geladeira, tem um monte de coisa na geladeira, eu não quero comer nada que tem aqui. E aí, né, É isso. Exato. começa a vir uma angústia, vontade, e aí né? normalmente as pessoas recorrem ao iFood, que já foi um problema na minha vida hoje. É um problema na vida do Gente, mundo. isso é uma coisa que eu posso falar que eu superei. Superou, Superei, Que bom. superei. Consegui superar. Eu gastava, assim, R$400 de iFood. Assim, É, brincando já vi nessa um pouco loucura. mais. Você trouxe que tem uma consciência, né? Mas é porque, assim, eu me trabalho muito. Eu vou lá, eu sou Vocês muito trabalham curiosa de mergulho, quero Tudo é saber... instrumento. Tudo é Você instrumento pra mim, tudo é você caminho. se Aparecer, experiência. eu vou lá. Eu sou meu próprio instrumento de trabalho, assim. Então, eu passei por muita coisa, assim, pra eu poder chegar e falar assim, cara, isso eu já consegui, isso eu já consigo perceber, isso eu ainda já percebo e ainda não consigo, né, trabalhar. Mas eu percebo isso muito acontecer. Mais do que esse impulso, que antes eu ia pro impulso, né, de preciso me dar essa comida aqui, específica. E agora eu abro a geladeira e falo, não tem nada aqui que eu quero comer. E a geladeira é cheia de coisa. E no que a Andresa falou da fome emocional, né, tem essa fome que é confundida com a vontade de comer, né, que é o docinho depois do almoço, aquela coisinha no final da tarde. Mas também tem um lado que a fome emocional, dependendo da sua regulação emocional colocada ali, ela também te leva para o não comer. Sim. E aí entra num ciclo, né, de restrição, porque se eu tô ansiosa, não consigo comer, isso perpassa pela fome fisiológica, né? Você ignora todos os sinais, né, que você tem ali. E isso vai numa crescente, né? Eu acho que o jejum, as dietas restritivas, elas também passam por isso. Tem a questão de você se restringir. Em determinado momento, você está restringindo, então o seu corpo está entendendo que ele vai te colocar numa situação de proteção. Luta ou fuga, ele vai tentar te proteger. E aí entra os sinais de fome mais física, que a gente chama, né? Que muitas das vezes a gente negligencia, né? Quando eu tô com essa percepção de fome e saciedade muito desregulada por conta de dietas restritivas, jejuns, enfim, o que quer que seja, isso faz com que eu consiga ter um prolongamento desse jejum, em que eu não consigo olhar para os sinais físicos,
que pode ser o estômago roncando, que pode ser Uma dor de cabeça. uma dor de cabeça, pode ser uma irritabilidade, sono, que são sinais que o corpo está te dizendo, olha, eu vou te manter aqui quietinho para você não entrar em confusão, porque eu tô te protegendo. É essa a mensagem. Então, e o corpo ele não entende que a gente quer determinada coisa, né? Ele não vai entender que você está fazendo uma dieta para você caber na calça tamanho tal. Não tem isso. Ele vai tentar te dar um sinal que é para você nutrir ele, né? E é muito difícil quando a gente passa um tempo em jejum, sem se alimentar ou, né, contando calorias, da gente desejar comer algo muito trabalhoso para o corpo, né? Como, por exemplo, é muito comum ouvir um relato de eu faço um bom café da manhã, eu faço um almoço ótimo, final da tarde vai ficando mais ou menos. Chego em casa com muita fome, e aí abro a geladeira, não tem nada do que eu quero comer, e aí vem o delivery, ou substitui a refeição por alguma coisa mais calórica. É exatamente o corpo te dando um sinal que você não prestou atenção, ou você não se planejou, algumas questões que estão ficando colocadas no seu dia a dia, que não permite que você faça uma refeição. Ele te leva para uma falta fisiológica, né? Para uma fome celular. E aí é fome junto com a vontade de comer. Então, se você passa por isso tudo, no final do dia você chega e fala, nossa, eu vou comer um prato de alface e tomate. Seu corpo ele não é bem isso que ele quer. Não é que ele não queira comer isso, mas a necessidade fisiológica dele é por via de um carboidrato mais simples, né? O nosso cérebro utiliza 90% de energia dele é dado pelos carboidratos. Então, os alimentos mais palatáveis vão ficar muito mais atraentes nesse momento, o delivery vai ficar mais atraente nesse momento, que vem dobro, vem promoção e tudo mais, né? E a gente entra em outro mecanismo, em outro circuito, que também gera uma recompensa dopaminérgica, né? Pelo pedir, né? Pelo chegar em casa, e aí entra o eu mereço. O eu mereço. A busca a pelo recompensa prazer do dia, imediato. exatamente. Que não é tão imediato assim, mas ele acaba sendo nessa função. Então, tem a fome fisiológica junto com a fome emocional, que eu sempre falo, que é a fome e a vontade de comer. E a gente acaba não percebendo muito como que são esses sinais físicos, né? A depender da sua rotina, eu sempre pergunto para o paciente, se acontecer um apocalipse, chegar um alienígena aqui e falar, nossa, o que é isso que vocês sentem que é fome? Tenta descrever. Se você for descrever não, fome é isso. Cada um vai dar uma coisa completamente diferente. E aí tem gente que vai entender que fome é o estômago roncando, que fome é a dor de cabeça. Não sente o estômago roncando, mas sente a dor de cabeça, ou sente uma irritabilidade. Né? A gente tem, no consultório, a gente até trabalha na escala de fome e saciedade, né? Que a gente tem uma escalinha que a gente vai graduando como que a gente começa a sentir interesse pela comida. Né? Quando eu começo a visualizar a meia hora do almoço, é porque eu já posso começar a estar com fome. Né? E de uma maneira geral, a gente tem mais ou menos umas 3, 4 horas de tempo de digestão. Então, se a gente, assim, não é uma regra, né? Porque depende muito do que foi que a gente comeu, a composição do prato, mas é mais ou menos, assim, bem por alto, a gente pode começar a ficar atento, né? Nossa, já tem um tempinho, algumas horas que eu já fiz a minha última refeição. Então, fica atento para a próxima, né? Então, eu acho que são coisinhas para a gente ficar muito, muito ligado, né? No que está acontecendo, porque se deixar, a gente... Né? No trabalho, dinâmica, trânsito, né? Tem muito uma desconexão com o corpo. Total. Né? E eu acho muito também a rotina das pessoas hoje em dia, né? A correria, o modo automático, né? Exato. A gente acaba entrando numa desconexão com o próprio corpo. Então a gente nem percebe, fica às vezes longo período sem comer porque a gente não tá nem fazendo contato com esse corpo que tá sinalizando alguma coisa. Né? E aí, hoje eu não almocei. Né? Pensa assim, gente, pulei o não passa almoço. por mim. Não, nem por mim. Nem por mim. Esquece. Mas conheço pessoas, conheço Sim, gente na sim. clínica, né? Que fala, Sei. e aí, óbvio, vai chegar em casa e vai querer jantar à parede. Exato. Né? Porque não percebeu no corpo o sinal, né? E aí eu acho que a compulsão também, por exemplo, comigo, né? Quando acontecia de comer até passar mal, era onde eu fazia contato com o meu corpo. Porque eu tô passando tá mal. sendo um mega contato, né? Ele tá te empurrando no contato. Eu tô passando mal, então era Forma de onde... sentir, né? A forma de sentir. Era, mesmo que me machucando, era onde eu sentia, era onde eu falava, tem um corpo. Né? Então, A questão do prazer é isso, né? Tô sentindo um prazer? Impedir esse iFood, em comer esse cheeseburger Tá aí. num alto grau, né? Você não sente um prazer de construir a comida, de pensar com calma. Geralmente o prazer vem nesse lugar muito
fora da curva, que é a compulsão. Se a gente Começa for com colocar prazer, com- mas passa, né? Pois Passa é, com prazer. tipo, passou muito. Vai pra dor. Vai pra dor. Assim, Prazer e dor. Diz aí, gente. E eu até pensei, assim, talvez seja outro tema, mas que a gente pode pensar que são casos de automutilação. Assim, Era o que é eu o falo. extremo do contato com o corpo. Não é que você não estava em contato antes. Talvez você começou a se desensibilizar daquele contato. Mas isso é muito perigoso. Assim, do contato com o corpo ser só através do extremo. E aí, uma coisa que você compartilhou no seu relato, nas suas estratégias, né, de comer um pouquinho e dar uma espera um pouquinho, come de novo. Isso são formas de você estar atenta, né, assim, eu acho que partiu de um autoconhecimento seu muito profundo. E uma coisa que a gente fala muito pouco, e a gente presta atenção muito pouco, é na forma como a gente está na refeição. Como é que é a sua mastigação? Ah, mas como assim? Como é que eu mastigo? Normal. O que é normal? É igual a fome. Ah, minha fome é normal. O que é normal? Né, você está mastigando super rápido, não está percebendo. Né? Existe um contato além do corpo, né? Um contato com a comida. Né? Você já botou um garfo na boca, mas já está fazendo o outro. Mal terminou de mastigar, já vai o outro para dentro. Você está assistindo televisão, você está resolvendo coisa do trabalho, você está sentada no computador. Desconectada com aquela relação. E aí, fisiologicamente, acaba acontecendo... Eu acho que tem um reforço dessa desconexão. Né? Porque você mastiga tão rápido, você não prestou atenção nem no paladar, se está bom, se está ruim. Né? Então, é quase como se a comida fosse uma coisa que você precisa fazer. E ponto. Né? Para se alimentar, para seguir o dia. Mas você está perdendo uma oportunidade de estar ali naquela refeição que está acontecendo. Né? E isso pode gerar uma falsa sensação de saciedade. Né? Então, quanto mais rápido a gente come, menos a gente mastiga, mais trabalho a gente dá para o resto do corpo. E a gente termina a refeição com uma perspectiva, mas eu comeria mais um pouquinho. Mas deixa a comida sentar, né? Mastiga devagar, respira, conversa com alguém. Né? Então, assim, é sempre um bom parâmetro, assim, né? Se a gente almoçar junto, quem termina primeiro? Quem está mastigando mais rápido? Quem é o último a levantar, o primeiro a levantar? É sempre uma perspectiva interessante que a gente presta muito pouca atenção. Eu fiz um experimento desse uma vez comigo, né? Porque eu como muito rápido. Eu sou sempre a primeira Tá vendo? a acabar. Eu realmente... Nossa, o almoço nosso vai durar 5 O minutos. Rodrigo fala... O Rodrigo fala, Carolina, você não mastiga a comida, você engole. De fato. E aí eu falei assim, então eu vou... Peguei um dia e falei, eu vou comer devagar, vou dar aquelas 32 mastigadas. Eu vou... Juro, eu não queria... no meio do prato eu não queria mais comer. Botando a mesma quantidade que eu sempre boto. Eu falei, enjoei. Tô cansada de comer. Tô bem, tipo, Satisfez, né? de ficar cansada mesmo do tempo que tava demorando pra comer. Né? E aí eu falei, caraca, é verdade. A diferença que faz você tá ali, né? Mastigando lentamente, devagar, prestando atenção. Mas sabe de uma coisa? Eu também fiquei pensando aqui. Esse lugar de consciência, de mastigar com calma, de preparar comida, é um lugar também de muito privilégio que a gente estava pensando aqui. Porque eu fui fazendo contato com a época... Eu venho de uma criação muito humilde, assim. Então, eu não tinha muito essa noção... E eu fui tendo essa noção através da psicologia mesmo. E eu lembro que na época que eu tava na faculdade, eu saía de casa, sei lá, 5 horas da manhã. Demorava 2 horas pra chegar na PUC. Aí ficava o dia inteiro, emendava com estágio, chegava em casa 10, 11 horas da noite. Eu não lembrava que eu tinha comido. Eu acho que eu normalizava que eu não tinha tempo. Não dava, não era suficiente aquilo, sabe? A conta não fechava. Então, eu fico pensando também nas questões de vulnerabilidade social que fazem com que a pessoa não acesse. Até porque as comidas mais saudáveis, elas têm um custo um pouco maior, às vezes, que quem não tem muito acesso a isso, ela vai recorrer a coisas mais baratas mesmo. Assim, por questão de sobrevivência. Então, ainda tem um recorte social da gente entender quem é essa pessoa que a gente está atendendo e quais são as condições que ela tem para essa alimentação mais saudável, mais consciente. Porque às vezes é muito difícil fazer essa conscientização, sabe? Com pouco recurso. É muito complexo Eu isso. acho que além de ter um valor, né, no mais saudável, eu acho que tem que ter uma organização. O que às vezes também não tem o tempo, né? Porque para eu comer saudável, eu preciso cozinhar. Né? O que eu vou pedir ali no iFood, nem sempre eu vou querer pedir a coisa saudável. Eu preciso cozinhar. Para eu cozinhar, eu preciso ter tempo. E aí eu preciso fazer a marmita que eu vou levar para o trabalho. Então, assim, isso tudo
tem um tempo, né? Tem uma organização. Acho que a organização tá maior até do que o custo. Porque o custo é arroz, feijão, uma proteína, um legume, né, uma verdura, mas tem o preparo. É a verdura, tem que lavar a verdura. E o ponto também de o quanto eu me priorizo. Né? Eu tenho essa Aí entra a autorização, questão essa autorização, entre emocional. aspas, interna, para dizer que eu posso priorizar um tempo da minha Sim. vida para fazer uma comida mais saudável para mim. Eu acho Pra que me passa cuidar. bem para me cuidar. Sim. Eu acho que passa um pouco por aí, sim. Porque, claro, ali, tem um momento da nossa vida que a gente passa por essa correria louca, né? Assim, trazendo... Não dá pra gente generalizar, gente. É complicado trazer isso, né? Mas me trazendo da minha experiência, casando com a sua, que você trouxe agora, eu acho que é isso. A gente passa por esse momento de faculdade. Quem trabalha e faz faculdade, assim, ao mesmo tempo, né? Quem consegue só estudar, eu acho um privilégio, Com assim, certeza. né? Mas é isso, me dá uma sensação que a gente consegue organizar, tem final de semana, mas é que a gente quer também, final de semana, parar pra ver isso? Não Quero me queremos. divertir. Sim. Quero, né? Aí entra em outro ponto que eu entrei muito na minha vida, que era, também quero beber no final de semana e esquecer de tudo isso. Então aí uma coisa vai puxando a outra, mas eu acho que venho trabalhando muito em mim essa permissão mesmo interna, tanto que eu falava assim, eu não sei cozinhar antigamente, assim, hoje eu que faço a minha comida. Então já tem um ponto ali onde eu já ganhei uma autorização, onde eu já consigo conhecer o meu tempero, onde eu fui aprimorando esse lugar. Antes eu fazia e falava, eu odiava tudo que eu fazia. Aí hoje eu já falava, esse feijão ficou bom, gente. Já se valoriza, conhece, já se valoriza, Já né? consigo honrar esses meus ancestrais aí que cozinhavam bem pra caramba. Então, mas é isso, o quanto que você vai se trabalhando, se disponibilizando a isso, né? Dentro da terapia, claro. E na vida também, né? Porque é isso, você falou assim, tem essa consciência porque eu quero melhorar. Eu não quero ficar refém disso, sabe? Eu não sei se um dia eu vou conseguir 100%, mas se eu conseguir minimizar minimamente ali os danos do que isso já me traz de sensação comigo mesma, né? A gente tá falando da comida com a comida, eu quero. Mas é um trabalho constante, sabia, Carol? Total. Assim, eu acho que essa coisa de atingir o 100% é meio utópica, porque Total. é uma ambição nossa. Seria massa se tivesse, assim, eu acho que me facilitaria como psicóloga, como pessoa, mas eu acho que é um trabalho constante, porque de vez em quando a vida vai trazer umas rasteiras, uns altos e baixos, e que vai nos atravessar na relação com a comida também, né? Então, eu acho que é um trabalho de conscientização constante, até por a gente estar atendendo, e aí eu acho que, pelo menos, quando eu me tornei psicóloga, eu fiquei consciente de muita coisa na minha vida, através da vida de outras pessoas. Sim. Cara, isso é muito maravilhoso. Gente, Às vezes eu eu amo falo, a às nossa vezes produção. eu Eu falo amo a pro produção de cliente, eu vocês paro também. e falo, eu penso, caraca, o que eu acabei de falar serve pra mim. Esse Exatamente. espelho, né? É muito rico. Então, é uma forma de... Beleza, você vai se cuidar, você vai trabalhar constantemente essa parte, né, dessa relação um pouco melhor, para que você ofereça um cuidado um pouco melhor também para as pessoas que você está acompanhando. Porque se eu não olho para os pontos cegos da minha vida, das questões da minha alimentação, das tradições que a minha família tem com a alimentação, talvez algumas coisas passem batido na clínica. E é uma coisa que acontece muito. De eu trocar com outros profissionais e eles falarem, mas ele nunca falou sobre alimentação, né? Meu cliente nunca falou. Mas você já perguntou? Às vezes ele acha normal. Então a gente Perfeito. precisa estar muito atento, assim, de farejar mesmo. Você falou dessa coisa de utópico, né? Desse ideal. Eu vejo muito isso um gatilho também. A pessoa tá querendo seguir a dieta ou ali, né? O plano alimentar. Aí, na tarde, deu uma derrapada, falou... já quer que. saber? É o famoso que. já que. Eu vou Já comer que. tudo É o já aqui. que. Exato. Isso é um gatilho, né? Porque fica querendo essa perfeição. E aí, quando não consegue atingir, aí chuta Lascou. tudo. É. Né? Eu costumo muito falar, não, mas tudo bem, né? À tarde, né? Comeu lá, sei lá... Mil coisas podem acontecer. Mas tem a noite e pode voltar, Uhum. né? Eu penso desse retornar, né? Pro que tem que seguir ou para essa relação, né? Da comida. Eu acho que Que é um gatilho que é muito fácil ver. Vocês estão falando coisas que eu acho importantíssimas, assim, acho que é uma pauta muito importante, a gente sempre está tentando contornar ela. Pra gente, a que a Andressa falou, né? Pra quem é que a gente está orientando?
né? Qual é a vida dessa pessoa? Né? E se a gente pensar na história da alimentação no mundo, né? Assim, quem é que faz a comida na maioria das casas das pessoas? São as mulheres. Né? Então, assim, isso é uma pauta na nutrição que vem, assim, crescendo, sabe, na discussão de uma forma muito direcionada. Inclusive, a Bela Gil tem um livro, né, de quem cozinha, quem faz essa comida, que traz esse aspecto do feminino, né, qual é o lugar do feminino. No momento que a gente vai para o mercado de trabalho, quem é que fica com a alimentação da casa? Esse é um ponto. Então, para a gente também provocar, pontuar esses lugares também que ficam muito escondidos, né, no relato de uma vida de uma mulher. E um outro ponto é até mesmo da minha prática, da prática do nutricionista, né? Como que a gente também não estimular esse ideal, né, da dieta, em que eu, por ser nutricionista, não sou detentora de todo o saber de toda a alimentação que tem no mundo. Né? Não é porque eu estudei, que eu olho uma alimentação e consigo olhar de uma forma diferente, que eu vou prescrever algo que eu acho certo. Né, do tipo, coisas desconexas, do tipo, a pessoa comer brócolis no café da manhã quando ela gosta de comer pão com ovo, sabe? Coisas assim, né? Então, eu acho que é sempre o caminho do meio, né? Tem e aí, olhar quando a gente... individualizado. Perfeito. E quando a gente fala de compulsão, comer transtornado, né, do controle com descontrole, né, o 880 e tem um monte de número no meio do caminho que eu acho que é pra gente trabalhar isso. Então, dentro da prática do nutricionista, a gente flexibilizar. É muito mais interessante eu ouvir o que a pessoa tem para me dizer sobre alimentação e eu fazer orientações em cima disso do que eu falar, olha, temos aqui uma dieta de 1.500 calorias, vai lá, boa sorte. Mas eu não estou na vida da pessoa, não sou eu que cozinho, eu não sei como é que é a rotina dela, como é que é a sua regulação emocional. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer um trabalho muito articulado com a psi também. Né? No momento que eu não tenho espaço na consulta para conseguir desbravar outras coisas, né? Se eu tenho em parceria um psicólogo que consegue me dizer mais ou menos que pergunta da alimentação, aí a gente consegue ter uma visão mais clara, né? E aí já a gente consegue traçar abordagens muito mais individualizadas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Acompanhamento multidisciplinar, né? E com profissionais que você tem algum contato, assim, porque não adianta você manda para uma nutricionista que você não tem contato nenhum e acha que isso é um trabalho integrado. Não é. Assim, a gente precisa trocar, faz parte da nossa clínica trocar, porque às vezes o que acontece a pessoa chega para mim e ela já tem um nutricionista. E aí ela traz algumas orientações que esse nutricionista reforçou dietas restritivas, essa coisa de passar uma dieta generalista, de não entender o contexto dela. E aí ela acha que está num cuidado integrado, porque ela faz um acompanhamento com o nutricionista e com psicóloga, mas tá um negócio completamente cindido, porque eu falo A e o nutricionista fala G. Então, assim, é muito importante tentar, pelo menos, fazer esse trabalho um pouquinho mais próximo, assim. Porque aí é um contorno para a pessoa de uma forma realmente cuidadosa. Porque a gente troca e a gente oferece algum cuidado que esteja alinhado para aquela pessoa. Então, faz muita diferença para as pessoas que a gente acompanha quando a gente está nesse contato, nessa intervisão ali, né, Thais? E a gente aprende, né, uma com a outra, né? Algumas ferramentas eu utilizo que não necessariamente são da nutrição, né? Como, por exemplo, diária alimentar, que é uma coisa que eu costumo trabalhar muito em parceria com o psicólogo, né? Às vezes até a gente compartilha, faz o mesmo grupo, né, com o paciente, que é a gente conseguir fazer um mapeamento do padrão alimentar dessa pessoa. Porque em uma consulta, uma hora e meia de consulta, né, se eu te perguntar o que você comeu no sábado, você não vai conseguir me dizer como é que você estava no sábado, não vai fazer o menor sentido naquele momento, né? Então, a gente fazer um mapeamento, né, e a gente ter essa troca do tipo, olha, eu fiz essa orientação, ver como é que essa pessoa vai ficar ao longo da semana, né? E quando a gente fala, né, das dietas restritivas que podem, né, que é muito comum a gente falar que restrição leva a compulsão, né, um jargão comum que a gente ouve na clínica, que tem um certo sentido. Não é que a gente não possa utilizar da dieta calculada, da dieta prescrita, né, de pensar em perda de peso, qualquer coisa do tipo, mas que ela seja bem direcionada à individualidade daquela pessoa, né? E que ela tenha um sentido e que ela tenha flexibilidade, mesmo que seja um plano alimentar calculado, né, pensado, mas que tenha flexibilização, né? Porque não é um plano alimentar de café da manhã até a ceia, ele não vai dar conta de um aniversário, de um churrasco, né? Então, é esse trabalho conjunto que a gente vai fazendo que eu acho que é super importante, assim. Hoje em dia eu não consigo mais trabalhar sozinha. Não consigo. Sem vocês, eu não sou nada. Eu sou suspeita porque eu amo também um trabalhinho em equipe. E que isso não é necessariamente sobre só corpo, né? Isso é sobre saúde, assim. Que é isso, eu não tenho tendência a engordar.
Nunca tive. Eu não crio barriga. Mas não adianta se por dentro eu tô sempre com H. pylori, com um negócio no estômago, com alguma coisa, porque eu fico, né, nessa coisa desenfreada com a comida. Então, eu acho que tem muito essa cultura do corpo, né? De vai pro nutricionista quem quer fazer uma dieta para emagrecer, pensando no corpo e não na saúde. Então, eu queria finalizar falando isso, né? Pra gente procurar, para pessoas procurarem. Vamos procurar, né? Os nutricionistas para cuidar da nossa saúde. Os psicólogos para cuidar da nossa saúde. E não, né? Corpo e mente, né? A total. nossa saúde física e a nossa saúde De forma integrada. emocional de uma forma integrada. Vocês querem falar alguma coisa a mais? Diga. Ficou algo de fora que vocês estão sentindo? Eu deixaria um alerta, que é muito cuidado com o que a gente normaliza. Muito cuidado, muito. Eu acho que eu sou suspeita para falar, porque eu acho que na psicologia a gente acaba aprendendo a questionar muitas coisas, mas eu acho que a saúde também vem quando a gente começa a questionar alguns padrões que a gente faz por automático, e é isso, eu sou assim, nasci assim, síndrome da Gabriela, né? Mas quando a gente começa a questionar algumas coisas e se tornar um pouco mais curioso com a forma que eu me relaciono com a comida, ou com a forma que eu me relaciono com a busca de profissionais. Não, eu sou assim mesmo, não precisa de acompanhamento, tá tudo certo. Eu acho que a gente consegue evitar muito problema, né? E acho que esse cuidado de saúde, ele não precisa ser quando o bicho tá pegando, assim, quando tá no incêndio já, né? Eu falo para os clientes que é bom a gente começar a se cuidar quando sente o cheirinho do gás. Sabe quando aquele cheirinho tipo, inofensivo? E aí, quando você vê, o negócio já alastrou. Então, é melhor a gente perceber os sinais do cheirinho do gás, para que não se torne um incêndio. Aí dá um pouco mais de trabalho. É possível, mas assim, vai dar trabalho. E não se conformar, né? Exato. Eu abro o quadro de compulsão alimentar, ponto. E continuo abrindo o quadro sem não se conformar com esse lugar, né? Exato. Não normalizar. Sejam mais curiosos. Sejamos. Eu acho curioso, eu acho que é uma boa palavra, Eu assim, amo essa né? palavra, Palavra gente. que desperta, né? O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo que eu estou pedindo iFood várias vezes por semana? Né? E eu acho que essa palavra do curioso, ele vai no sentido de se interrogar, né, o tempo inteiro. Você está ali se questionando o que está acontecendo com o seu comportamento. E não é porque a alimentação, você está num acompanhamento psicoterápico e você está com uma alimentação talvez um pouco não satisfatória para si, não quer dizer que isso não possa entrar na pauta, né, da terapia. Né? Porque, como a gente já falou aqui, alimentação é algo que a gente faz várias vezes por dia e é algo que a gente nunca vai deixar de fazer. Né? Então, eu acho que eu vou copiar essa palavra do curioso, né, e trazer a perspectiva da alimentação como um cuidado, né? E não colocar ela em caixinhas, né? Na dicotomia, ou é bom, ou é ruim, ou é saudável, não é saudável. Né? Porque isso vai se normalizando e vai criando algumas crenças alimentares que, ao longo da vida, a gente vai perpetuando, né? E muitas vezes são disfuncionais, muito mais disfuncionais do que funcionais. Né? Então, é sempre o caminho da flexibilização, né? E hoje na nutrição a gente fala muito sobre aconselhamento nutricional, terapia nutricional, né? Lembrando que não é que a gente está jogando a nutrição, né, prescritiva das calorias fora, mas é a gente utilizá-la ao nosso favor, né? É entender que a forma como a gente tem as nossas atitudes alimentares é a forma como a gente está sentindo naquele momento. Né? E eu acho que é trazer esse olhar e vincular uma coisa com a outra, né? E que não tem problema a gente se divertir, né? Ter a comensalidade, a comemoração, né? Em volta da alimentação, porque isso é a forma que a gente tem de estar no mundo, né? Então, o meu recado é para isso, para a gente estar curioso, atento, né? Mas sem essas regras alimentares, porque eu acho que elas atrapalham muito mais do que ajudam, né? E buscar ajuda, né? E eu acho que no momento que se busca ajuda também, trazer qual é o seu desejo, né? Assim, você está buscando ajuda para quê? Para emagrecer só? Né? Então, a que custo que isso vai acontecer? Né? Entendendo que tem uns padrões ali que podem estar acontecendo e que merecem um pouquinho de carinho, né? De atenção. Total. Maravilhoso. Nossa, aprendi muito aqui hoje. Ei, gente, obrigada pela disponibilidade. Obrigada de a vocês. Obrigada. Até o próximo encontro.